Bom, então, boa tarde novamente a quem não esteve na mesa anterior e a quem esteve também. Seja toda a gente bem-vinda a mais uma sessão do Festival Literário de Macau. Temos o Valério Romão connosco. Vou fazer assim uma apresentação muito breve. O Valério tem uma série de livros publicados. Foi um escritor que começou a chamar a atenção, digamos assim, ou a surgir no radar dos leitores no início deste século. Podemos dizer que és um escritor do século XXI, porque foi selecionado para o concurso dos jovens criadores em 3 anos seguidos, em 2000, 2001 e 2002, e entretanto, já lá vão uns anos, publicou uma série de livros, nomeadamente uma trilogia, As Paternidades Falhadas, que inclui o autismo, o da Joana e o Cair para Dentro. São 3 romances que são independentes, mas têm esta ligação da qual ele, se quiser, nos falará. Tem um livro de contos chamado Da Família, que reúne uma série de histórias. Algumas estavam dispersas por outras publicações, outras creio que foram escritas de propósito para o livro. Tem de facto esse corpo espalhadíssimo por revistas e publicações várias que vamos encontrando por aí, nomeadamente na Granta, mas em várias outras. E tem um livro de teatro que devo dizer que é o único que eu não li, que é o Facas. De contos. Caramba, então pior ainda, é que não só não o li, como trouxe mal a indicação. Pronto, peço imensa desculpa, está reconhecido o erro, vou tratar disso. E pronto, nós chamámos a isto Família Feliz, porque achámos eu achei que era uma boa forma de falar de equívocos, que acho que é um traço comum na escrita do Valério, e também porque Macau é um bom sítio para falar de equívocos, acho eu. É um sítio para muitos encontros, mas também para muitos desencontros, muitos deles creio que potenciados pela barreira linguística ou pelas várias barreiras linguísticas. E pronto, e Família Feliz é aquele prato que a gente nunca sabe muito bem o que é, e que provavelmente aparece mais em restaurantes chineses no Ocidente do que aqui, e portanto eu queria começar pelos equívocos pronto, que creio que são um traço comum na tua escrita. Queria perceber, para já, se concordas com esta leitura, e se sim, porque é que isso acontece? Bem, em primeiro lugar, boa tarde, e obrigado por estarem aqui. Quando tu falas em equívocos, falas em situações de certa forma ambíguas ou paradoxais, ou o facto das pessoas dizerem que um livro meu pode ser bom e ser um equívoco? Vamos abrir a mesa. Equívocos. Eu gosto desta coisa que, se calhar, começando por Macau, o facto de poderes comer na rua por 2 euros e depois ires a 3 estrelas de Michelin e deixares lá um rim, eu gosto desse tipo de coisa na escrita. O facto de teres dizer caralhadas e ser uma coisa, o vernáculo mais cais do Sodré possível, e depois teres dispositivos literários ou de imagens que permitem construir outro tipo de literatura, alta literatura, como se dizia no século XIX, talvez. E nesse sentido formal, acho que sim, é uma coisa de equívocos ou de contrastes, mais de contrastes até do que equívocos, mas no sentido de armadilhar o livro para o leitor, talvez sim seja uma coisa de equívocos, no sentido em que não gosto muito que o leitor saiba exatamente para onde é que está a ir, ou gosto que ele pense que sabe, mas depois tirar-lhe o tapete. Isso é uma coisa que tu fazes propositadamente, chamemos-lhe assim. Ou seja, a tua escrita de facto tem esse potencial de desarmar o leitor, até às vezes de incomodar, não é? No outro dia dizia-te que estava a reler um dos teus livros e que aquilo não estava a ser fácil, não porque o livro não seja bom, mas porque mexe aqui um bocadinho nas entranhas. Isso é uma espécie de propósito de escrita? Bom, acho que tem a ver com aquilo que eu sou, em termos de, não em termos de persona literária, mas aquilo que eu sou.
E tem a ver com o facto de eu achar que se alguma coisa não mexe contigo, então se calhar não vale a pena perder tempo com isso. Ou seja, evitar aquilo que é a maior armadilha deste tempo, que é a distração. Omnipresente e contínua distração. O da família, que é esse conjunto de contos que alguns já estavam publicados, outros não, e que de certa forma encontram aqui uma unidade muito consistente, creio eu. Nesse livro há uma série de desestruturações, chamemos-lhe assim, nestas famílias que vamos acompanhando e que vão mudando, obviamente, conforme mudam os contos. Algumas dessas desestruturações nós vemos muito a olho nu, são muito diretas, e outras vamos descobrindo à medida que vamos lendo, não é? De repente parece que estava tudo bem, se é que pode estar tudo bem, e de repente não estava. O que é que tem... Claro, podíamos ir ao Tolstói, às famílias infelizes, mas o que é que tem as famílias que lhes dão este potencial literário? Que toda a gente acaba sempre por ir lá parar. Opa, se tu fores pensar que cerca de 60% das violações acontecem em família, por pessoas da família, eu acho que é potencial o suficiente para estarmos a ver a coisa não como uma espécie de ninho de paz ou de harmonia, mas como o nexo causal de todas as possibilidades do humano, não é? Tu tens ali um cardápio interminável de coisas boas e de coisas horríveis. É um bocado aquela coisa de tu não escolhes a família em que nasces e pode ser incrível, e há muitas pessoas que dizem, pá, a minha infância foi incrível, e há pessoas que dizem, pá, a minha infância foi um terror e sobrevivi-lhe. Portanto, tudo isso pode acontecer na mesma unidade, que por sua vez está a sofrer uma grande reconfiguração atualmente, não é? Mas quer dizer, continua a ser uma coisa com 2 ou mais elementos, na qual, na verdade, tudo pode acontecer na medida em que, pá, és empurrado para lá e assim que podes ou consegues ter algum dinheiro, tentas te escapar, pelo menos para o contacto ser mais homeopático do que regular. Mas ainda assim, nós persistimos em criar famílias, independentemente de serem modelos mais antigos, chamemos-lhe assim, ou estas novas reconfigurações de que estavas a falar. Isso literariamente também te interessa, porque é que uma coisa que tem um potencial tão grande para a desgraça, nós continuamos atrás dela e a repetir o mesmo. Pensa no amor, não é? O maior potencial para a desgraça possível e nós continuamos a persegui-lo. É aquele erro que não nos fartamos de repetir. A família é um bocado pior, não é? Porque já tentámos, de certa forma, com Platão, com uma série de idealistas à volta de como é que organizar a sociedade. Vamos para homens e mulheres para um lado e para o outro, uns filhos que são criados para não sei... Não funciona. Não funciona. Acabamos sempre... Há qualquer coisa na psicologia evolutiva de milhares de anos de formatação em que nós acabamos sempre a voltar às mesmas coisas. E nesse sentido não somos assim tão diferentes de um grego clássico. Quer dizer, não temos escravos, não é? Mas se calhar até temos. Foi um outsourcing deles. Pois, exato. Sim, é mais isso. Nesta trilogia os 3 romances, o Autismo, da Joana e o Cair para Dentro, eu não sei se toda a gente conhece os livros, mas sim. Bom, muito brevemente, e não sou nada boa a fazer resumos de histórias, mas pronto, o autismo, em termos narrativos, anda à volta de um casal que tem um filho e, entretanto, descobre que ele é autista e há todo um... Bom, na verdade o livro não é só sobre isto, mas por isso é que eu odeio fazer resumos. Mas pronto, só para dar uma linha muito geral. O da Joana é a história de tem que ver muito com a maternidade. É a história de uma mulher que não posso contar. Pronto, tem que ver com a maternidade e com o parto propriamente dito. E o Cair para Dentro gira em torno de uma personagem que tem uma mãe bastante
controladora, isto é uma forma simpática de apresentar a senhora, que entretanto fica doente com Alzheimer, e acompanha todo esse processo. Eu primeiro queria perceber, já devem ter feito esta pergunta 3.500 vezes, mas tu pensaste nisto a priori como uma trilogia ou não de todo? Eu comecei a escrever o autismo, escrevi um capítulo daquilo que eu pensava que era uma espécie de conto para voltar a escrever, porque tive muitos anos sem escrever. E quando cheguei ao final daquele conto percebi que era um romance, e quando cheguei ao final do romance percebi que eram 3. Portanto, foi uma coisa. Mas quando lancei o autismo, de facto, já trazia o subtítulo, não era o subtítulo, mas já trazia a indicação de que era uma trilogia com o nome Paternidades Falhadas. Não tinha ideia ainda para o terceiro, mas não queria fazer 2, porque os escritores da série não fazem dípticos, fazem trípticos. Toda a gente sabe. A Santíssima Trindade, quer dizer, as coisas não vêm aos pares, vêm aos 3. Portanto, pensei, não, vamos fazer 2, que isto é coisa de roto, vamos fazer 3. Há bocado disseram lá fora e não houve problema nenhum. Aqui, o China é um sítio onde o espaço entre o público e o privado confunde-se um bocado. Mas foi mais ou menos o que eu pensei. Pensei, pá, vamos fazer 2, vamos fazer 3. Não tinha a ideia para o terceiro, tinha a ideia para o segundo. Achava que o segundo ia falhar redondamente porque era uma história sobre nada, aparentemente. É uma construção à volta de uma experiência e não propriamente uma história. Portanto, não é um romance, não é uma ficção clássica em que há um princípio, meio e fim, é mais uma espécie de documentário, se houvesse essa coisa do documentário em livro. E depois, quando surgiu a ideia para o terceiro, levei quase 4 anos a concluí-lo, porque escolhi um formato que jogava completamente contra mim, que são capítulos muito curtos. E eu sou uma pessoa sou um motor a diesel, não é? Sou um caminhão da Renault, eu preciso de um bocado de tempo para arrancar. Depois aquilo, quando ganha bom, a inércia e tal, eu vou. E não, eu arrancava, parava, arrancava, parava, arrancava, parava. E quando fazia as contas do final do dia, tinha andado 100 metros. Mas e falas disso como se não dependesse de ti decidir qual era a quilometragem inicial. Como é que isso passou? Não, tinham que ser capítulos muito curtos para aquilo funcionar. Eu pensei é que, pronto, que o carro ia andar melhor. Portanto, confiei que, não, isto são só as primeiras 2 vezes. Mas ao 5º capítulo já estou aí lançadíssimo, faço 20 páginas de seguida. Mentira. Acho que é a primeira vez que estou a falar de motores e literatura. Eu nem conduzo, mas vou tentar agarrar-me a essa imagem carinhosamente. Se tu pensares em termos de motores, facilita tudo. Há escritores que são Fórmula 1, há escritores que são carros de ralis, há escritores que são calhambeques. Sim. Já não estão entre nós. Olha, por exemplo, o Lobo Antunes. Não, isso não é entre nós, espera. Está. Não queres, afinal, pronto. Seria uma boa ideia fazer uma espécie de tabela motor, não é? Sobre. Bom. Pronto, ficamos à espera. Mas há muitas coisas que unem estes 3 livros, claro, embora eles sejam, para quem não conhece, são totalmente independentes e podem-se ler sem. Não é preciso ler o primeiro para ler o segundo, nem vice-versa, nem ao contrário. Mas há aqui um foco no explorar de situações que são, podemos chamar de situações limite, não é? E onde há sempre por um lado, um enorme desespero instalado e, por outro lado, uma coisa que provavelmente decorre do desespero instalado, que é quase a impossibilidade de ver uma saída, que é uma coisa para a qual o leitor também é arrastado. Portanto, não quero estar sempre a dizer que os teus livros são mas a verdade é que isso acontece. E pergunto porquê? Porque é que exploras essas situações limite dessa forma e porque este desespero tão Porque assim não se torna chato. Estou meio a brincar, meio a sério.
porque de alguma forma é assim que eu vejo a vida, não é? Ou através de uma constelação de momentos-chave, de intensidade, e o resto mais ou menos faz uma espécie de filigrana entre esses momentos-chave. E depois, porque, não sei, se calhar já senti o desespero muitas vezes e tenho facilidade em escrever sobre ele. E mais uma vez porque não é chato. Há muitos livros muito chatos. Vamos falar um bocadinho do teu percurso e depois chegaremos a estes livros. Quando sai o autismo, pronto, quando é a questão dos jovens criadores, eu lembro-me do teu nome ir aparecendo, mas de facto, quando sai o autismo, pronto, há uma série de reações na imprensa, alguma crítica, alguma discussão, e é nessa altura que se calhar que a maior parte das pessoas ouve falar de ti, do teu trabalho. Como é que foi esse processo inicial dos jovens criadores e o facto de ter sido selecionado 3 anos seguidos, que não é assim uma coisa propriamente muito comum, isso criou o início de um processo de reconhecimento, que sabemos que é importante em literatura, não é? O reconhecimento pelos pares, pelos leitores, por uma comunidade. Como é que isso foi e em que altura é que percebeste que, ou se é que percebeste, não sei, mas que a escrita era aquilo que querias fazer ou aquilo que se calhar que tinhas de fazer, não sei se é uma coisa ou outra. Portanto, eu vou contar. Pronto, vou se calhar tornar esta resposta um bocadinho mais longa, mas por necessidade. Eu nasci em França, portanto, filho de imigrantes, e não tinha amigos, nem tinha. Pronto, era um puto muito tímido e introvertido. Não, não, em França, em França. Portanto, eu estive lá até aos 10 anos. Era um puto muito introvertido e tímido, e como era português e bom aluno, e como a coisa não jogava bem uma com a outra na cabeça dos franceses, ser português e bom aluno, não tinha grandes. Pronto, nunca fui convidado para uma festa de aniversário na casa de um amiguinho francês ou uma coisa assim. E havia pouca coisa para fazer fora da escola, a não ser talvez andar pelas ruas. Em Clermont-Ferrand não é assim tão grande, é uma cidadezinha no meio de França, bastante fria no inverno, portanto não se pode andar muito pelas ruas. Depois neva, depois fica tudo um lamaçal tremendo. A neve só é romântica no primeiro dia, no segundo dia acaba-se o romantismo imediatamente, a não ser que estejas na montanha, não é? Que não há carros. A partir do momento em que há carros, acaba-se o romantismo da neve. Então o que é que eu fazia? A televisão era uma porcaria, e lia. E, portanto, basicamente comecei a escrever nessa altura. A escrever, ou seja, escrever no sentido de imaginar, a partir das histórias que eu ia lendo, imaginar-me noutro mundo e imaginar continuações desses vários mundos em que eu entrava através dessas janelas e portas que eram os livros, que era a minha única forma de saída daqueles partilhos de rotina e pasmaceira. E depois comecei a escrever, bastante mais tarde, não é, aos 16, alguns poemas muito merdosos, como toda a gente aos 16 anos, a dedicá-los a meninas com quem nunca tinha falado. E depois, quando foi essa zona dos jovens criadores, 18, 19, 20, etc., já tinha algumas coisas um bocadinho mais elaboradas, mas foi muito importante perceber, depois de tanto tempo a escrever coisinhas e a achar, pá, isto até pode ser bom, isto até pode não ser, não é? Que conseguia responder a um desafio de escrita e conseguia ser selecionado por pessoas que sabiam muito mais de escrita do que eu. Portanto, que viam ali tipo, olha, está aqui um tipo, pode ser interessante. Uma espécie de validação. Exato. Depois, entretanto, mete-se faculdade de doutoramentos, etc. Mete-se um filho. Tive muito tempo sem escrever, cerca de 12, 13 anos. E quando finalmente chega a altura de eu e a mãe do Guilherme nos separarmos, eu penso, olha, agora se calhar vou voltar. E a partir daí, pronto, continuei. Okay. Como estava a dizer no início, tu publicas muito ou tens publicado muito em revistas muito diferentes editorialmente e também muito diferentes, creio eu, no tipo
no tipo de alcance que têm, não é? Ou seja, nos espaços de circulação, etc. Isso dá-te reações mais variadas, digamos assim, mais dispersas por parte de quem te lê, ou nem sequer pensas nisso, ou não tens esse feedback por parte dos leitores? Não tenho grande feedback. A maior parte das vezes que publico em revistas é porque me pagam. Ahm, sim, porque uma pessoa. O talento não se come e, portanto, é uma pena, mas. E depois escrevo, de facto, escrevo para revistas que são de amigos meus ou de pessoas que eu acho que os projetos são fixes e não sei o quê, e aí já não é esse tipo de coisa. Mas, de facto, para sobreviver ou para conseguir comprar tempo, que é a condição da escrita, as pessoas têm que receber dinheiro. O facto de me pagarem não põe umas cuecas de renda num texto. Portanto, não fica mais porco. Mas as pessoas às vezes têm essa ideia de que, pá, não, eu escrevo porque me pagam. E depois escrevo coisas que não me pagam, mas que eu gostaria de receber dinheiro delas através de vendas. Isto é tudo super normal em qualquer mercado, menos no da escrita, em que às vezes me mandam mail, já gostava muito de um texto, não sei o quê, e uma pessoa diz, sim, claro, até gosto do tema, não vai ser um sofrimento, quanto é que é? E depois a pessoa não responde ao mail. E tu ficas tipo... Isto é o incrível mundo da escrita. Ou quando... gostava muito de convidar para uma leitura de poesia, como vamos ter 3 músicos, sala cheia, vamos vender bebidas. Claro, quanto é que é? Não, só vamos pagar aos músicos. Mas oferecemos 2 cervejas. E eles, mas eu tenho cerveja em casa. Para que é que eu vou estar a sair de casa para beber a tua cerveja? Eu tenho cerveja em casa. E ainda tenho que ler, ainda por cima, para pessoas que eu não conheço. Pá, vai ter que ser mais do que cerveja. Sim, sim, mas isso persiste, não é essa ideia? Aliás, há imensos... Persiste, porque há pessoas que continuam a ir a estas coisas por cerveja. Porque, por exemplo, eu vejo o Centro Cultural de Belém, que é uma instituição reconhecidamente com pouco dinheiro, ligou-me, por conta do dia da poesia, se eu gostava muito que fosse ler um poema da sua autoria para o Dia Mundial da Poesia, vai ser uma festa com imensos poetas. Eu disse, senhora, quanto? Eu a título gracioso. E eu ri-me e desliguei o telefone. Pois. O título gracioso é uma coisa boa depois para dizer ao senhorio, olha, vive aqui a título gracioso. Exato. Eu devia ter lido A-T-I-T-U, a título gracioso. Era o meu poema. Isso ainda podia ter sido divertido, mas de qualquer forma também só te dava uma cerveja, portanto não valia a pena, não é? Cervejas. Sim, vi uma modelo qualquer que dizia que não se levantava da cama por menos de não sei quantos $1000 ou assim. Vamos já atalhar caminho para a poesia, que é uma coisa que também normalmente te perguntam muito. Se escreves, se não escreves, quando é que vamos poder ler um livro de poesia? E no outro dia, quem esteve na sessão aqui do Festival Literário no hotel... Sim, é o Gran Lapa, mas agora tem outro nome, peço desculpa. Artisã, obrigada, só me casou-se, exato, e ficou com o nome do cônjuge. Tu leste um poema teu e pronto, e queria-te perguntar qual é a tua relação com a escrita de poesia. Isto é uma pergunta extremamente pomposa, não era bem assim que eu queria perguntar, mas tu percebeste. E se vamos ter algum livro de poesia brevemente ou não? Tu sabes que isto tudo começa há muito tempo. Pá, eu escrevo poesia, de facto, mas não tenho tido coragem de publicar um livro de poesia porque, de certa forma, respeito mais a poesia do que a prosa. No sentido em que na poesia é mais fácil detectar as falhas e pode-se falhar menos. Podes falhar um bocadinho mais num conto, muito num romance, até te dão um tipo, este capítulo está uma merda, mas depois, pronto, o resto orienta-se. Num conto já é mais difícil porque aquilo é mais estreitinho,
vê-se melhor onde é que estão as falhas, e se não funciona, não funciona mesmo. Não há um capítulo que safe. Num poema basta uma palavra. Pá, mas ultimamente tenho escrito umas coisas que tenho achado mais interessantes e talvez apareça um livro ainda este ano, mas sem promessas. Se me derem 6 cervejas. Mas tu, no outro dia, naquela sessão com o Xiao Hai, a propósito da poesia dos trabalhadores migrantes chineses, ahm, quando o Xiao Hai te perguntou pela poesia portuguesa, tu fizeste uma descrição, pronto, creio que um pouco caricatural, ou talvez não sei, em que falaste de uma poesia muito burguesa, muito acomodada, muito a pender para um existencial que se calhar para o qual talvez já não haja muita paciência. Imagino que podemos esperar tudo o contrário disso. Há muitas correntes agora de poesia portuguesa. Tens a coisa instagramável em forma de autoajuda ou frase de celebração numa certa sabedoria partilhada. Vejam este verso como eu vou eliminar as vossas vidas. E depois normalmente aquilo não elimina nem uma despensa. Tens a coisa muito lírica ainda, sei lá, os netos e bisnetos de Nuno Judice ali todos a confluírem nos rios do lirismo com as luas sobre aquele simbolismo e romantismo, etc., que também já não há grande paciência. Tens coisas muito boas, especialmente na poesia feminina. Lembro-me de vários nomes, a Raquel Nobre-Guerra, a Andréia Faria, que ganhou há pouco tempo, e a Raquel também estava na lista para o prémio, para o PEN, poesia. Tens a Cláudia R. Sampaio, pronto, são todas minhas amigas, portanto há um parti pris, mas acho que consigo ser justo nessa apreciação. E depois tens toda uma... Tens todo um leque, um naipe de escritores de poesia que se gabam de não gostar de poesia. Portanto, o que torna a coisa... E quando eu falava da burguesia, nós de facto não temos um movimento de poesia operário como, por exemplo, há aqui na China ou há na Indonésia, porque de facto não temos fábricas. Portanto, a coisa fica mais difícil. Não é? Os portugueses já não estão a trabalhar 16, 18 horas por dia. Quer dizer, como tu dizias e bem, há essas bolsas não é de resistência, mas de sofrimento que se transforma em arte, e de várias formas, e também em poesia. Mas não é um movimento tão expressivo como existe aqui na China, porque de facto somos mais burgueses. Mesmo que sejamos os burgueses mais mal pagos da burguesia mundial, se calhar nós estamos sempre à cata de recordes, não é? Pastel de nata, se calhar somos os burgueses mais pagos da burguesia, mas de facto são mais mal pagos, sim, mas de facto somos burgueses. Achas que esse trabalho que tens feito com o projeto Mau Mau em torno da poesia dos trabalhadores migrantes chineses tem alguma influência na forma de tu escreveres, nomeadamente a poesia que andas a escrever? É que isto é difícil fazer perguntas sobre uma coisa que eu ainda não conheço, né? Só tive aquela pequena amostra, mas estou curiosa sobre se esse trabalho, que tem muito a ver com o dizer e também com o pensar uma interpretação que envolve música, etc. Pronto, quem não conhece está disponível pelos YouTubes da vida, provavelmente em outras redes, não sei. Pronto, então é só mesmo no YouTube. Mas queria perceber se isso influencia a tua forma de pensar sobre a poesia e também de escrever. Não propriamente, embora eu goste muito desta poesia e até tínhamos começado com este projeto através de traduções de poemas que eu fiz destes poetas, mais pela sua força do que propriamente pela sua capacidade técnica. Eu acho que estou muito mais perto em termos de o que é que me pode influenciar na minha escrita poética de um Alberto Pimenta ou talvez de um Nuno Moura, esse tipo de coisas, mas com mais caralhadas, provavelmente. Sim. Pode ser difícil, mas sim. Pronto. Deixa-me controlar aqui o tempo.
sim, se calhar ainda consigo fazer mais uma pergunta antes de passar. Tu tens escrito romance e conto, entre outras coisas, mas e às vezes a gente vive um bocadinho naquela ilusão de que a diferença é só de quilometragem. Agora nunca mais me vou esquecer disso, mas pronto, que é só de dimensão, de extensão do texto, não é? Da narrativa. Mas não será só essa a diferença, quer dizer, sabemos historicamente e por vários ramos dos estudos literários que obviamente não é só essa a diferença, mas como é que tu, enquanto escritor que lida com os dois formatos, como é que, com os dois géneros até, como é que trabalhas, como é que fazes esse malabarismo e como é que separas as coisas e decides não, isto tem de ser, por exemplo, no caso do autismo já explicaste, não é? Que era um conto e afinal era um romance, mas como é que lidas com essa diferença que não é só de quilómetros? De certa forma é bastante subjetivo tu perceberes quando é que a coisa, às vezes é fácil, não é? Tens uma ideia e sabes que aquela ideia só pode dar um conto, ou pelo menos para ti só pode dar um conto, depois para outro escritor podia dar um romance ou um poema ou whatever. E a vez já fechar-se de algum modo? Sim, e tem que ter aquela coisa que um romance não necessariamente tem, que é a surpresa. Um volte-face, qualquer coisa que te faz... Um conto, no fundo, entra naquela espécie de histórias morais, não é? Vamos aqui dar-te uma chapada na cara para tu ficares a pensar. É uma espécie de aguilhão. Tem que te estimular qualquer coisa. Porque senão é um bocado de perda de tempo. Um romance pode-se divertir a fazer 8 volumes sobre nada. É diferente, é outro tipo de experiência. Um conto à partida pede um desenlace, ou pelo menos uma pergunta, ou um paradoxo, ou um mistério qualquer. Um romance pode ser, todo ele pode ser uma espécie de experiência através da qual navegas e que não tens necessariamente, não tens necessariamente ter um final hollywoodesco ou mesmo independente. Pode simplesmente acabar. Bom, antes de passar para o público, acho que posso dizer, depois desta conversa, para além da metáfora dos motores, claramente tu és um escritor que tem aversão total ao aborrecimento e à perda de tempo. É uma boa... Embora seja muito bom nisso. Em aborrecer-me e em perder tempo. Mas isso é um terror meu. Eu pensar que alguém pega num livro meu e à terceira página diz: ai, foda-se, mais quantas páginas disto? Pela minha experiência isso ainda não aconteceu, portanto estás seguro. Está aí um microfone, sim, foi mesmo na altura certa. Não sei quem é que quer perguntar coisas, dizer coisas, falar sobre carros, como quiserem. Meu tio uma vez teve uma moto. Aquele momento do silêncio coletivo. Não, já há uma candidata. Para o silêncio. Pronto. Só duas, quer dizer, identifiquei-me com várias coisas que referiste. Antes de mais, obrigada, pronto, já nos conhecemos e por aí daí esta informalidade. Mas em relação ao teu trabalho, esta necessidade de olhar para o sofrimento e de alguma maneira trabalhar sobre ele, e digo isto até porque vivi esta experiência há pouco tempo, até com o resultado desta exposição, e no meu caso, não sendo isto virado para mim, para falar de mim, foi acima de tudo importante como um processo de reflexão, e por isso pedia-te se podias desenvolver um pouco mais de porque é que para ti isso é importante, ou possa ser um mote de escrita, para a escrita. Outra coisa que gostava só de referir é que me identifico com esta ideia de... Porque quando tu falavas na literatura não existe este reconhecimento de ser pago por esta dificuldade, fazemos valer o nosso trabalho como um trabalho que naturalmente também tem um valor económico associado. E isto se calhar estendia da literatura até para as artes ou para tudo aquilo que é um trabalho criativo. Se não podes desenhar um vestido ou dar uma opinião, uma consultoria, até quase... Por isso, se calhar isto é extensível a outras áreas e por isso queria só deixar esta ideia, se quiseres desenvolver um bocadinho mais, senão... Não. Obrigada. Em relação à primeira pergunta, eu acho que passar por sofrimento, qualquer que ele seja, e conseguir dar-lhe um sentido intersubjetivo e esteticamente valorado, acho que é uma grande vitória, porque
passar pelo sofrimento ias passar na mesma. Conseguir fazer dele qualquer coisa que possa ser apreciada é quase derrotar o sofrimento, de certa forma. Pelo menos é anular, na contabilidade, na metafísica da contabilidade existencial, fica 0,0, ou o resultado é 0. Isto não é que faça valer a pena o sofrimento, mas pelo menos dá-lhe um sentido. Em relação àquilo que estavas a dizer da arte, eu acredito que acontece em muitos outros campos da arte, mas, por exemplo, não acontece com os músicos, por exemplo, que se fazem valer muito melhor. Ninguém pensa em convidar um músico sem, só se for um amigo ou não sei o quê, mas os músicos são pagos. O escritor ainda assim é um bocadinho, está num patamar, pronto, entre a barata e o músico, talvez. E não há essa coisa tipo, não, vamos convidar um escritor para ler poesia ou para fazer uma apresentação qualquer, depois estão a pagar às pessoas que estão a abrir as portas, estão a fazer as luzes, estão a fazer o som, estão a fazer, menos ao escritor. E isso é natural na cabeça das pessoas, porque entra na lógica da promoção. Vais ali mostrar, vais promover o teu trabalho, vais ganhar com isso. Mas a verdade é que o resultado líquido disso não é mensurável. Portanto, estão-te a pagar com uma promessa, o que de certa forma não interessa muito. Mais alguém? Não. Acho que ninguém te quer perguntar mais nada. Olha, eu pela minha parte, pronto, gostei muito de conversar contigo com o público. Devo dizer que depois de dezenas de mesas que já moderei, talvez tenha sido a conversa mais estranha que tive com o escritor em público, mas foi muito bom. Vou guardar com carinho esta lembrança. Guardo, sim. Muito obrigada pela vossa presença. O festival vai continuar. Não sei, já não há mesas? É isso, e depois logo ao concerto do Luca Argel com a Nádia e com o António Jorge Gonçalves a desenhar ao vivo o Samba de Guerrilha no Teatro Broadway, não me enganei. E amanhã há mais programação do festival para ver, portanto, voltem outra vez, várias vezes. Obrigada pela vossa presença.